Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande. As reapresentações do nosso programa podem ser acessadas pelas mídias sociais no facebook.com/Rotary na TV ou pelo canal oficial da sua TV Com no YouTube. Cliquem lá, procurem as nossas mídias sociais e acessem aos nossos programas, as nossas fotografias e as novidades em relação aos nossos convidados e temas que sempre abordamos aqui no Rotary na TV. Nessa semana temos novamente um companheiro, um convidado do Rotary Clube Santos Porto, que tem uma atividade profissional muito interessante, focada aí na área de hospitalidade, hotelaria e de intercâmbio também, uma área que cresce muito no Brasil, até porque muitas famílias e muitos jovens procuram soluções, estudos e cursos fora do país, e é sempre muito bom ter uma referência, uma consultoria especializada nessa área. Então é importante que o nosso convidado tem para contribuir hoje com o Rotary na TV. Eu estou falando dele, Roberto Perillo de Lucena. Obrigado pela presença hoje, Roberto. É um prazer, Marcelino, estar aqui no programa com você. Tenho certeza que a gente vai desenvolver um bate-papo bem bacana, tranquilo, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor esse conceito do intercâmbio. Legal, pessoal. Não só jovens hoje procuram por um intercâmbio, né, como o Roberto batia um papo comigo nos bastidores, familiares, profissionais liberais, até pessoas que querem dar um up ou uma turbinada no seu currículo e na sua própria carreira, buscam soluções desse tipo. Lembrando que o Rotary possui um programa próprio de intercâmbio também, o IEP, né, que é todo coordenado pela entidade, que privilegia aí jovens que pretendem fazer um ano de intercâmbio no exterior e também recebendo jovens estrangeiros aqui no Brasil, com toda a tutela e todo o resguardo dos rotarianos em nosso país. Então é um link importantíssimo, já que o Roberto, como experiente nessa área de intercâmbio, estudo e cursos internacionais, pode auxiliar o Rotary Clube Santos Porto em seus projetos de intercâmbio via IEP, que é o programa oficial de jovens intercambistas do Rotary Internacional. O Roberto, ele é bacharel em hotelaria e algumas outras especialidades nessa área, né, Roberto? Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, onde me impulsionou essa vontade no intercâmbio foi quando eu terminei minha faculdade. Eu sou bacharel em hotelaria pelo Senac de São Paulo. Me despertou o interesse de morar em outro país, de conhecer a cultura, ter uma vivência profissional, porque isso agrega muito para a nossa vida profissional e pessoal também. Eu fiz a pesquisa, né, através da Information Planet, que hoje é a agência que eu atuo, e cheguei à conclusão da Austrália. Por quê? Na minha opinião, é um país que ele é bem parecido com as características do Brasil, principalmente quem mora em Santos, não trocaria Santos por qualquer cidade. Então, eu busquei realmente um especialista no assunto e tive a preocupação da continuidade do meu visto vigente, ou seja, eu estudava e tinha o direito de trabalho. Tá? Foram 6 anos muito produtivos, intensos, em todos os sentidos, tanto culturalmente quanto profissionalmente. Eu aproveitei para viajar bastante e acabei voltando com uma profissão. E essa tua decisão, ela foi em que ano? Quando que você decidiu ir morar na Austrália? Eu decidi de fato em 2006, quando eu concluí a minha graduação. Até porque principalmente quem é dessa área de turismo, hotelaria, em Santos a gente pega profissionais de comércio exterior, tudo que é ligado ao porto, há uma necessidade de ter uma segunda língua, principalmente o inglês. Então eu juntei tudo isso com a vontade de viver, viajar, que eu sou um eterno viajante, eu costumo falar, e acabei indo para a Austrália. E aí a agência que você capitaneia hoje, que é a Information Planet, a agência de intercâmbios, ela foi constituída formalmente quando você retornou da Austrália para o Brasil, é isso? A Information Planet ela já existia. Já existia. Tá? Ela existe há 20 anos no mercado e eu comecei a fazer parte do quadro em 2013. Você não é o sócio dela? Eu sou sócio da franquia aqui de Santos. A Information Planet é uma franquia, é isso? Sim, nós temos sede... Uma franquia mundial ou nacional? É uma franquia mundial. Mundial. A gente tem mais de 35 agências ao redor do mundo. Tanto em polos emissores, vou citar alguns exemplos, por exemplo,
Portugal. Tem até uma foto que eu trouxe aqui para o programa, que eu acabei de visitar o pessoal, visitei os colegas lá de Portugal, Espanha, que são polos emissores, assim como o Brasil. Todos os países que a gente tem agência que não tem a língua inglesa como a língua mãe, tá? A gente considera polos emissores. Correto. Já os países como, por exemplo, Canadá e Austrália, que nós temos grande demanda, temos algumas agências receptivas justamente para estruturar o estudante. Muitas vezes a pessoa é um marinheiro de primeira viagem, nunca viajou sem a família, ou mesmo a gente pega um perfil mais maduro que está inseguro em relação a trabalho, como é que eu formato um currículo, como que eu abro conta em banco. Então a gente presta todo esse apoio no local. Então, na verdade, Roberto, em questão até de segurança e tranquilidade para quem procura, né, o cliente, o público em geral, então a Information Plant com essa rede, por ser uma rede que possui franquias espalhadas por todo o mundo, acaba dando até uma segurança para que vocês, de uma agência no Brasil, acabem contando com o apoio da franquia no exterior também. Há essa troca de informações, eles fazem um receptivo, lá não, toda a missão fica a cargo de quem está enviando a pessoa. Há essa troca, isso é muito produtivo. Eu tenho excelentes feedbacks dos estudantes, porque a gente acaba, eu diria que a gente não corta o cordão umbilical. Por quê? Quando a pessoa busca uma consultoria para um intercâmbio, ela quer entender quem é você, quais foram as suas experiências. Então a gente cria um vínculo, Marcelino, isso não tem como. Hoje em dia, como é muito fácil você ter contato através de redes sociais, WhatsApp, que seja, a gente acaba mantendo esse vínculo com o estudante. Entretanto, a jurisdição passa a ser da agência local, até por uma questão lógica. É muito mais fácil a pessoa se dirigir, por exemplo, no escritório de Vancouver, está no mesmo fuso horário, facilidade, ao invés de entrar em contato com a gente aqui em Santos, por exemplo. Mas em termos de rede, a agência acaba dando essa consultoria global aos clientes, independente de qual país ele esteja. Independente de qual país ele esteja, o que ele precisar, a empresa sempre vai estar para o cliente. Legal, Roberto. A gente no segundo bloco vai falar de Rotary, um pouquinho do Rotary Clube Santos Porto, que é o clube a qual o Roberto pertence. Ele vai falar da sua experiência nesse agradável clube aqui do Distrito 4.420, mais especificamente da cidade de Santos. E em termos de intercâmbio ainda, Roberto, muitas pessoas acham que somente o pré-adolescente ou adolescente pode fazer um intercâmbio, né? Só que existem várias características, como o momento econômico do país, a moeda fortalecida, ou até mesmo as desilusões com o ensino, com segurança pública, que fazem com que as pessoas optem em viajar ou ficar 1, 2 anos em outros países, e até mesmo famílias por completo adotam uma opção de vida, uma filosofia de vida nesse sentido. Como é que o mercado reage hoje? Não somente o adolescente pode, quem vocês atendem, qual idade é mais indicada, menos indicada, o vovô de 80 anos pode ir, a netinha de 14 anos pode, como é que funciona a consultoria nesse sentido? Bom, eu vou começar com um vovô de 50 anos. Existem algumas escolas parceiras, tá? Só para esclarecer para o público, nós representamos escolas de idiomas para estrangeiros e universidades, tá? Temos mais de 500 parceiros ao redor do mundo. Alguns cursos são voltados para o vovô de 50 anos. Todas as atividades que envolvem fora a sala de aula, porque no caso do intercâmbio a gente não se preocupa apenas no beabá ali, no ABC, no livro. Tem os programas que são fora da sala de aula, que é muito importante para estimular o aprendizado da língua, a comunicação e principalmente o ouvir. O ouvir é interessante. Cada local vai ter coloquialismo, dicção, maneira diferente de se expressar. Então, os programas são totalmente preparados para cada perfil. O vovô de 50 anos ele vai sair da aula, ele vai numa exposição, vai, por exemplo, num clube de dança. Assim como o jovem de 18, 19, 20 anos, ele pode optar por um curso de inglês e aulas de kitesurf, curso de inglês com artes, curso de inglês com música e por aí vai. São inúmeros programas que a gente oferece, sempre visando também a parte social da pessoa, fora da sala de aula. E esse estigma que intercâmbio é coisa para adolescente ou para jovens, ele não existe. Na verdade, a consultoria existe justamente para poder atender todas essas faixas etárias. Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que o país está atravessando um período delicado. Infelizmente, muitas pessoas foram mandadas embora do seu emprego. Houve um aumento da procura
por parte dessas pessoas querendo simplesmente morar num país que dê condição de estudar e trabalhar. Por que isso? Você consegue aprimorar a língua e, ao mesmo tempo, se manter no lugar. Em termos financeiros, você consegue custear toda a sua vivência com um trabalho. E a Information Plant ela acaba também elucidando isso na cabeça do público, né? Porque não basta propor um intercâmbio, uma viagem para outro país, outra cultura, outra moeda, sem que a pessoa se sustente, né, Roberto? A não ser que existe a situação do patrocínio mesmo, naquela fase juvenil, onde a pessoa está indo para estudar, para fazer 1 ano, 2 de inglês, e o pai está pagando, está investindo no futuro do próprio filho. Agora, uma pessoa que perdeu um emprego, que tem uma graninha, de repente, lá, seu fundo de garantia, sua poupança que ela fez a vida inteira, ela tem que ter esse foco também, né? Porque senão o dinheiro também acaba, né? É importante fazer essa ressalva. É justamente por isso que a gente busca, para esse perfil de público, países que existe a permissão de trabalho para o estudante e a condição de progredir no visto. O que seria progredir no seu visto? Por exemplo, países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, em questão de 3, 4 anos a pessoa consegue ter uma permissão de trabalho sem estar vinculada a nenhum curso. Isso é interessante. E você tem até a possibilidade de tirar o passaporte. E, Roberto, você falou essa questão do trabalho é muito importante, né? A gente ouviu falar nos últimos meses, nos últimos anos, que o Canadá seria um Eldorado, né? Você teria como citar alguns países que recrutam mão de obra latina ou mão de obra brasileira e que facilita o processo jurídico e burocrático para a pessoa esteja legal no país, ou seja, vivendo, estudando, convivendo e trabalhando de forma legal. O Canadá seria um desses destinos? Canadá, Nova Zelândia e Austrália. E eu ouso a dizer que a Austrália seria o lugar assim, mais procurado pela facilidade, acolhimento do povo e necessidade de mão de obra qualificada. É um país que não tem nem 25 milhões de habitantes. Veja bem, a população é muito receptiva. Então, a pessoa que se dispõe a ir estudar, se qualificar nos moldes que o governo australiano exige, essa pessoa, com certeza, ela é premiada com um visto de residente permanente. Legal, pessoal. Informação muito importante. Não basta querer colocar a mochila nas costas e sair viajando o mundo. É preciso ter todo esse planejamento, né? Financeiro, trabalhista, profissional, por que não educacional, né? Porque é muito ruim a pessoa estar numa outra cultura, num outro país e não aproveitar o que aquela nação tem para oferecer em termos de conhecimento e aprendizado. Porque um dia a gente resolve voltar e tem que aplicar todo esse conhecimento adquirido na nossa pátria mãe. A gente vai fazer aquele intervalo rapidinho, já já a gente volta com o Roberto Lucena, falando um pouquinho mais da experiência de intercâmbio, viagens pelo mundo e um pouquinho das novidades do Rotary Clube Santos Porto. A gente volta já já, pessoal. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos com a edição de hoje do Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, recebendo hoje o bacharel em hotelaria, né, o Roberto de Lucena, membro lá do Rotary Clube Santos Porto, e ele que tem experiência muito grande na área de intercâmbio, capitania uma das agências da Information Planet aqui na cidade de Santos, é uma franquia mundial, né? E vai falar um pouquinho ainda desse processo de intercâmbio antes da gente comentar as ações do Rotary Clube Santos Porto. Roberto, a pessoa quando procura a agência, o profissional liberal ou a própria família, tem a questão burocrática que é o visto, né? Não basta querer ficar 1 ano, 2 num determinado país se não tiver de forma legal, e o visto é muito importante. Você tem uma situação interessantíssima que é o Canadá relacionado ao visto. Conta um pouquinho como é que funciona esse processo da consultoria em relação ao visto. Excelente pergunta, Marcelino. É muito importante hoje o telespectador entender que existem inúmeros representantes de escolas e universidades, mas eu diria que a chave do sucesso da Information Planet é o trabalho burocrático, porque não basta você simplesmente adquirir um curso, comprar uma passagem e viajar. Nós dispomos de uma profissional excelente, que é a Ana Paula. A pessoa marca um agendamento com ela, senta, passa horas destrinchando documentação, faz toda a parte burocrática e a gente só dá a entrada, só inicia o processo de visto quando está tudo 100%. Inclusive, antes do processo ser dado a entrada, temos um despachante em Brasília, que é exclusivo das agências Information Planet aqui no Brasil. Isso vai ser orientado para o cliente justamente para diminuir a chance de uma negativa. E relacionado ao governo canadense, houve uma normativa recente, né? O que o governo pretendeu com isso? Explica o que ocorreu. O governo canadense, no ano de 2013, 2014, agora não me recordo com certeza, houve uma mudança em relação aos cursos regulares de inglês, né, o General English, que a gente chama. Antes dessa data era possível o estudante ter a permissão de trabalho. Hoje em dia o Canadá ele já não permite que você tenha essa condição com o visto de estudante para a escola de inglês. Já Irlanda, Nova Zelândia e Austrália é permitido. Isso não significa que o Canadá está de portas fechadas. O cidadão que deseja fazer uma pós-graduação ou mesmo um curso técnico, ele já entra com essa permissão de trabalho e tem grandes possibilidades de ficar no país. Quando eu digo ficar no país, Marcelino, isso também é importante a gente abordar. Hoje, após 6 anos de Austrália, eu fiz questão de voltar para Santos. Eu amo a cidade de Santos, sou santista de coração, de time, e eu trago muitas situações vividas lá fora para o dia a dia. Para o meu dia a dia, e vejo funcionando em Santos. Por exemplo, Santos tem uma mobilidade urbana excelente, uma cidade limpa, prazerosa de viver.
Então, somos privilegiados em estar aqui também. E, na verdade, às vezes o estudante está num processo de intercâmbio, adquirindo no dia a dia uma rica cultura, novas formas de se comunicar, né, de praticar a cortesia, já que é um projeto de sucesso aí do Rotary Club de Santos, né, com apoio de órgãos de comunicação e todos os clubes de Rotary aqui da região. E às vezes ele não percebe que adquiriu isso, e quando ele volta para o nosso país, ele acaba adquirindo antigos vícios, né? É importante ter esse reconhecimento e aplicar o de bom que aprendeu lá fora para o nosso dia a dia aqui, né? Com certeza. Inclusive, a questão da volta, é importante a gente tocar nesse assunto também. Quando o intercambista geralmente vai fazer o projeto já na fase adulta, ou leva a família, tem por consequência permanecer um tempo maior no país e muitas vezes migrar. Agora, o jovem, que foi o meu caso, eu era recém-formado, eu sempre tive essa visão de querer retornar para o país e produzir aqui. Eu busquei esse conhecimento maior, digamos. Quando eu digo conhecimento maior, eu acredito que isso pode ser adquirido de várias maneiras. A minha forma foi viajando e morando num país que eu acredito que o sistema funcione. Eu tento aplicar isso no meu entorno, no dia a dia. E é viável, né? Muito viável, principalmente participando do Rotary Club Santos Porto, a gente consegue colocar bastante coisa em prática. Bom, antes da gente falar do Porto agora, Roberto, dá alguns dados de contato aí da Information Planet, quem quiser conhecer a agência e se informar melhor, o site, por exemplo, ou um endereço de e-mail. Bom, a gente está localizado no coração do Gonzaga, Clay Presgrave do Amaral, número 24, próximo ao Canal 3. Funcionamos das 10 às 19, de segunda a sexta, sábados até às 14 horas. O telefone é 3227-0922 ou através do meu e-mail roberto.lucena@informationplanet.com.br. Vai ser um prazer receber os telespectadores. É um bate-papo bem agradável, Marcelino, tá? Quem gosta de um cafezinho, tem um bom cafezinho. É um clima de viagem, você já se sente viajando lá dentro. Eu já fiquei sabendo que o Roberto é viciado naquelas maquininhas de café, pessoal. Ele acaba com o estoque lá do escritório, mas o café é sempre muito bom, assim como um bom vinho, né? O café acalenta a alma, acaba deixando o dia a dia um pouco menos estressante. Você gosta de café, né, Roberto? Eu amo café e um bom vinho também. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora do Rotary Club Santos Porto. Ficou a dica da Information Planet, né? Ele, com a sua experiência nessa área de hotelaria, tem um dos projetos do Rotary Club Santos Porto, projeto de muito sucesso, muita repercussão social e profissional, que é o curso de capacitação e profissionalização de garçons e garçonetes. A presidente Rosane Rezende esteve aqui recentemente, mostramos fotos. Vou pedir para a produção jogar um pouquinho das fotos do Lucena e do Rotary Club Santos Porto. Inclusive tem fotos desse curso de capacitação de garçons e garçonetes. E você foi um dos palestrantes desse curso, né, Roberto? Qual a importância de ensinar o ofício da conveniência, da hospitalidade, para pessoas que são simples e, em determinado momento da vida, acabam se capacitando, ou na parte de camareiras, de garçons e garçonetes? Fale da experiência que foi treinar e dar palestra a esse pessoal. Bom, primeiro foi um prazer quando a presidente Rosane Rezende me convidou para participar, me senti realmente lisonjeado de poder dividir um pouquinho, foi justamente a palestra inaugural do curso, dividir um pouquinho essa experiência com os colegas presentes. Santos é uma cidade que vive bastante do turismo e a gente vê essa necessidade de cada vez mais buscar qualificar esses profissionais. Eu falei um pouco da minha experiência, da minha trajetória. Isso, de certa forma, incentiva bastante as pessoas a ouvir um profissional que, de certa forma, conseguiu chegar lá. A gente sempre busca melhorar, é claro, mas foi bastante nesse sentido. Não foi uma palestra, digamos, técnica. Eu falei bastante da minha experiência e que eles, sim, podem chegar lá. A gente está observando algumas fotos dessa parte de intercâmbio, as viagens do Roberto Lucena, intercalando aí com algumas imagens de projetos do Rotary Club Santos Porto. A gente acabou mostrando uma foto ali também da recente Noite da Pizza, que foi realizada agora no mês de abril, um evento importante do Rotary Club Santos Porto, com renda revertida ao projeto Esculpir. Você também teve a oportunidade de colaborar de forma voluntária lá no dia, que foi um sucesso, né? Cerca de 300 pessoas, né, Roberto? Graças a Deus, foi minha segunda participação na Noite da Pizza. Inclusive, esse ano, coincidentemente, caiu no dia do meu aniversário. E foi um prazer
poder servir, estar com companheiros tão queridos na data do meu aniversário. Foi muito interessante, o projeto foi um sucesso, não tinha uma cadeira vaga, acho que cada vez mais a gente vai ter que buscar um espaço maior. Legal, pessoal. E a expectativa, Roberto, na nova gestão, né? O companheiro Ivo, o próprio companheiro Rafael Vita, que será o vice-presidente, foi o nosso convidado na edição anterior do Rotary na TV. E como vai ser trabalhar com eles? E fale um pouquinho da Rosane, que está findando aí a sua gestão, né? Foi uma excelente presidente do Rotary Clube Santos Porto. Bom, eu digo que eu sou suspeito a falar, porque eu comecei a minha vida de rotariano com a gestão da Rosane. Eu tenho ela como uma grande amiga, uma excelente profissional, mãe. Ela sempre me incentivou muito nos projetos, a participar. Uma gestão de muito sucesso, muito brilho. Agora com o Ivo e com o Rafa também, que nós somos muito próximos no Rotary Porto. Então eu sempre me coloco à disposição para quem quer que seja, que esteja encabeçando o grupo, porque é um grupo muito forte. Quando eu digo quem quer que seja, os companheiros são muito capacitados, cordiais, eu sou um dos mais novos no clube e me sinto em casa como todos. E agora sai a presença feminina e entra aí a presença masculina, né? Com a força de trabalho do Ivo e do Rafael Vita nessa virada da gestão do Rotary Clube Santos Porto. Bom, eu vou entregar aqui o nosso brinde ao Roberto Lucena, que é o nosso apoiador lá da Tela Flor, na figura do Miro Kabashi, né? E desde já agradeço a tua participação hoje, Roberto, e quem sabe em breve novos companheiros do Porto aqui. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer fazer parte do seu programa, representar a Information Planet, o Rotary Santos Porto. A gente está à disposição e agora eu te convido para ir tomar um cafezinho na Information Planet. Com certeza, eu tenho amigos muito interessados em fazer intercâmbio. Eu mesmo preciso viajar um pouco mais por esse mundo de Deus, né? E com certeza a gente vai tomar um café lá com o Roberto na Information Planet e conhecer essa sua equipe magnífica aqui na cidade de Santos. Para encerrar a edição de hoje, pessoal, a gente vai colocar uma imagem importantíssima, uma diva da música brasileira aí na tela, que ela fez um lembrete importante. Eu vou aqui abrir aspas para Ivete Sangalo. Eu agradeço a todos que trabalham duro para acabar com a paralisia infantil. Saiba mais como ajudar e junte-se também a nós, a este seleto grupo, pois falta pouco para acabar com este mal que não tem cura, mas que pode ser evitado com a vacinação. Acessem o www.endpolional.org/pt. É a imagem e a mensagem de Ivete Sangalo para que todos trabalhem pelo fim da poliomielite no mundo. Como ela mesma disse, pessoal, só falta isto aqui, tá bom? Com esta mensagem a gente termina a edição de hoje do Rotary na TV. Voltamos na semana que vem. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.